Nesse vídeo vamos trabalhar uma série de objeções comuns apresentadas pelos leads nos atendimentos do Poco Aquapark. É muito importante considerar que pode ser que durante o atendimento você se depare com algumas objeções que eu não vou apresentar aqui. Por isso é muito importante que você conheça o produto por completo para unir as ferramentas apresentadas anteriormente sobre como quebrar objeções e conhecimento de produto, para que assim você consiga quebrar qualquer uma objeção. Primeira objeção, e muito comum, é o prazo de entrega. Essa objeção ela surge porque o cliente está comparando a compra do título com um consumo imediato, como um ingresso avulso, e não como um patrimônio vitalício adquirido na planta. Como que a gente supera isso? Reposicione como compra antecipada. Não espera. Explique que o cliente não está esperando um parque, ele está comprando um direito vitalício antes da valorização. Hoje você compra no menor preço. É uma frase muito comum que você pode utilizar aí no seu atendimento. Quando o parque estiver pronto, esse mesmo título custará muito mais. Aqui você usa a lógica da valorização. Você mostra que, assim como imóveis e grandes empreendimentos turísticos, quem compra antes paga menos e se protege do aumento do preço. Uma frase como, por exemplo, a cada 5 mil títulos vendidos, o valor sobe. Quem entra agora, entra no melhor momento. Porque você reforça a segurança de entrega. Ou seja, para reforçar essa segurança de entrega, traz informação de que o parque não depende da venda de títulos para ser entregue e que as obras têm início previsto em empresas com histórico comprovado de entrega de grandes parques. Outra objeção muito comum apresentada, que está até um pouco ligada à primeira que a gente falou, é o parque nem está pronto ainda. Aqui, o medo não é o parque, é o risco. Como que a gente pode superar isso? Separa a compra do título do uso imediato. Explica para o cliente que ele está adquirindo um direito de uso vitalício, formalizado em contrato, não ingresso antecipado. Uma frase comum durante essa quebra de objeção que pode ser utilizada seria algo do tipo: o título é um contrato, não uma promessa informal. Usa também, para quebrar essa objeção, autoridade e histórico. Reforça que o empreendimento envolve empresas e profissionais que já participaram de parques e você pode até citar exemplos como Beach Park, Hot Park e Termas dos Laranjais. Traz o argumento de exclusividade futura. Então uma frase para essa exclusividade futura seria: quando o parque estiver pronto, não será mais possível comprar com essas condições que nós temos hoje. O acesso é restrito a quem se planejou antes. Isso é uma frase muito boa para se utilizar para quebrar esse tipo de objeção. Uma outra objeção e muito comum, mais especificamente um público de uma cidade bem específica do Espírito Santo, é sobre um projeto em Colatina que deu errado. Essa objeção ela está ligada a experiências passadas e não ao POCO. Como que a gente pode superar? Primeiro, obviamente, como a gente já falou, não confronte o lead. Diferencie, reconheça a preocupação e explique que são projetos completamente diferentes, com estruturas, modelos e empresas distintas. Uma frase bem comum que pode ser utilizada para isso é justamente por aprendizados do mercado que o POCO nasce com um modelo mais sólido. Outra forma de se quebrar essa objeção de Colatina seria: mostre o que muda no POCO. Nós temos contrato formal registrado, taxa de manutenção clara, número limitado de títulos. Para entender um pouco melhor sobre como quebrar essa objeção, sobre o histórico desse parque de Colatina, nós temos um vídeo do nosso diretor comercial onde ele trabalha toda a história, tudo que aconteceu, tudo que deu errado nesse parque antigo de Colatina. Agora, uma outra forma de você trazer para o POCO e mostrar o quão diferente nós somos desse parque é demonstrar que nós temos um cronograma definido. Então você pode trazer o argumento do risco calculado, sabe? Uma frase para isso seria: todo grande empreendimento tem fase de implantação. A diferença é que quando existe contrato, planejamento e empresas experientes por trás, as coisas tendem a acontecer de forma muito mais organizada. Uma outra objeção que em alguns momentos aparecem durante o nosso processo de atendimento é sobre o lead não gostar da taxa de manutenção, ou do preço, ou do fato de uma taxa de manutenção existir. E é o seguinte, o cliente ele vê a taxa como um custo, não como proteção de patrimônio. Quando o cliente ele vê isso com objeção,
É dessa forma que ele pensa. Como que a gente supera? Reenquadre isso como uma preservação do benefício. Explique que a taxa existe para garantir qualidade, segurança e operação do parque ao longo dos anos. Uma frase que você pode estar utilizando e não precisa ser igual, mas dando o mesmo sentido seria: sem manutenção, o parque perde padrão e não mantém a qualidade. Com ela, o título se valoriza, né? Uma outra forma legal de se trabalhar a objeção da taxa de manutenção é comparar com a economia real. Mostra que R$ 98,00 por mês é menor que o valor do ingresso avulso, do day use, e ele ainda garante acesso vitalício no parque. Outro argumento seria usar a previsibilidade. Uma frase para explicar essa questão da previsibilidade seria: a taxa é transparente, prevista em contrato e reajustada apenas pelo IPCA. Isso não é uma surpresa. A taxa não pode ser tratada como uma surpresa na objeção. Ela é um planejamento. Hotéis e hospedagens não estão inclusos no título. Essa também é uma objeção que surge quando o cliente ele espera um modelo de resort. Como que a gente supera isso? Mostra que o título ele é de acesso, não hospedagem. Explique que o foco do PVPA, o passaporte vitalício do Poco Aquapark, é acesso vitalício ao parque com benefícios em hospedagem, não obrigatoriedade. Use o benefício como vantagem para se quebrar essa objeção da hospedagem. Uma frase que você pode utilizar, dando sentido a isso, seria: você não fica preso a um único hotel, pode escolher quando e se quer se hospedar com 25% de desconto. 25% de desconto em hospedagem para o título é muito interessante. Você pode trazer também liberdade como valor, no sentido de quem mora perto não paga hotel, quem vem de longe paga com desconto e o título se adapta à sua realidade. Uma outra objeção que não aparece tanto, mas vez ou outra algum lead traz durante o atendimento, é dizer que ele mora longe. Isso é muito comum em cidades ali do Espírito Santo que são distantes de Pancas, que é onde o parque vai ser construído. Leads de Vitória, Vila Velha, etc. É importante você entender que nessa objeção o cliente está calculando frequência, não valor. Ou seja, quantas vezes ele vai no parque. Como que a gente supera isso? Mude frequência para experiência. Explica que o parque ele é pensado para visitas planejadas, finais de semana, férias, feriados prolongados, entre outras formas de se utilizar e períodos. Você também pode utilizar o argumento da família. E uma frase que pode exemplificar o argumento da família seria o seguinte: mesmo vindo poucas vezes ao ano, ou poucas vezes por ano, quando você vem, você consegue vir com todo mundo, sem pagar ingresso. Uma outra forma de se quebrar essa objeção da distância é trazer o benefício dos ingressos cortesia. Lembre-se que o cliente ele recebe 24 ingressos por ano, o que permite levar amigos e familiares, mesmo morando longe. Outra objeção comum é quando o lead já chega dizendo que ele quer comprar ingresso avulso ou day use. Essa objeção é importante pensar que essa objeção ela mostra que o cliente ainda está no modo consumidor e não no modo associado. Tá, mas como que a gente supera isso? Primeiro, compare posse com aluguel. O ingresso avulso é aluguel, o título é posse. Uma outra forma de se quebrar essa objeção é fazendo a matemática simples. Mostre que uma família de 6 pessoas pagaria cerca de R$ 1.200 por dia por ingresso em média. Ou seja, com 10 visitas você já pagou o valor do título. Outra forma seria reforçar a proteção contra aumentos, dizendo que o ingresso vai subir com o tempo e o título não. Você compra o seu título e você paga ele e você não aumenta ali o valor das suas parcelas e o pagamento ali que você escolheu no início da compra. Com isso você trava o preço para a vida toda. Uma outra forma de se quebrar a objeção do day use é você trazer um pouco mais para o lado emocional. No sentido de você não pede permissão para entrar, o parque passa a ser seu ponto fixo de lazer. Porque isso traz um certo tipo de empoderamento do cliente, do lead, achar que o título que ele realmente vai ser dono do título, que ele pode entender que ele vai ser um sócio do parque.
Uma outra objeção que é pouco comum e durante os atendimentos a gente observou que poucos leads comentam sobre isso ou reclamam sobre, é sobre o preço ser muito alto. Ok, tudo bem que não é mais comum, mas é interessante a gente pensar para a gente conseguir quebrar essa objeção. E assim, o cliente, ele enxerga o valor total do título e o compara com 1 ou 2 ingressos avulsos, geralmente nesses casos. Mas como que a gente supera? Muda o foco do preço para valor. Ao invés de focar no valor total, mostra o custo-benefício ao longo do tempo e use sempre a matemática ao seu favor. Se a sua família ou dependentes de até 6 pessoas visitarem um parque apenas uma vez por mês, o título já vai se pagar. Fora os descontos e eventos exclusivos que o cliente vai ter, que o lead vai ter durante o acesso. Outra visão que você precisa ter para quebrar a objeção do valor. Demonstre a economia a longo prazo mesmo, tá? Então mostra que o título ele protege o cliente de futuros aumentos nos preços dos ingressos avulsos em alimentos e bebidas ali durante o parque. Outra visão que você precisa ter para quebrar a objeção do preço. Ofereça opções de pagamento. Facilite a compra sugerindo outras opções de parcelamento no cartão de crédito ou por boleto, tornando o valor mensal mais acessível. Uma outra objeção utilizada em alguns momentos é o lead dizer que não sabe se vai usar o título e a entrada do parque o suficiente para poder valer a pena. É importante entender que aqui o cliente ele tem medo de fazer um investimento e não ter tempo para aproveitar. Como que a gente supera isso? Ressalte a flexibilidade. Lembre que com o título ele não precisa planejar um dia inteiro no parque. Ele pode ir apenas algumas horas em um dia de sol para relaxar ou levar crianças para brincar depois da escola. O acesso ilimitado ele permite aproveitar o parque em pequenas doses. Você também pode falar aqui, nesses casos, dessa objeção, sobre a qualidade de vida. Posicione o título como um investimento e um bem-estar em momentos de família. Pergunte sobre a importância de criar memórias e se desconectar da rotina. Uma frase que pode ser utilizada aí é: imagine poder ter um lugar de lazer garantido para a família a qualquer momento que desejarem, sem estresse ou grandes planejamentos. Você também pode apresentar os eventos exclusivos. Destaque os eventos especiais como show, festas temáticas ou atividades exclusivas para os sócios que tornam a visita ainda mais atrativa. Uma outra objeção seria: não sei por quanto tempo vou morar aqui ou próximo do parque. Essa objeção ela está ligada ao compromisso e à incerteza sobre o futuro. Como que a gente supera? Fale sobre a transferibilidade. Informe que o título ele pode ser transferido ou vendido para outra pessoa. Isso alivia a preocupação de perder, entre aspas, o investimento caso a família se mude. Mostre o título como um ativo. Posicione o título não apenas como um serviço, mas como um bem que pode ser valorizado ao longo do tempo e revendido no futuro. Uma outra objeção que acontece muito, e nós do atendimento do Poco entendemos sim como uma objeção, é quando o lead fala que precisa pensar um pouco mais ou falar com o marido e com a esposa. Essa é uma objeção comum, tá? E a gente supera isso de algumas maneiras. Primeiro, valida a decisão, tá? Demonstre empatia, concorda com a necessidade de se tornar uma decisão em conjunto. Diga que eu entendo, eu acho que se eu no seu lugar faria a mesma coisa antes de investir um título, isso é muito comum. E entre outras frases como: é uma decisão importante e faz todo sentido conversar com a família. Crie um senso de urgência, mas com cuidado, sem confrontar o lead, tá? Menciona com palavras muito cuidadosas que a oferta pode não estar disponível por muito tempo e que o preço pode subir, ou seja, o lote pode virar. O que pode acontecer em algum momento que a gente não espera, tá? Que depende muito do momento do projeto ali e estratégia comercial. Você pode também utilizar esse argumento de mudar o lote, dizer que as vendas estão indo muito bem. Então, quanto mais as vendas vão escalando, a chance do lote se mudar é muito alta. Você pode também oferecer um benefício extra para o fechamento imediato, como um brinde ou um desconto adicional. Uma outra técnica e visão que você pode ter é oferecer um passo à frente. Ao invés de deixar o cliente ir embora, sugira aí um próximo passo, como marcar um tour guiado pela área do parque ou enviar uma proposta personalizada por e-mail.
incluindo um vídeo de depoimentos de outros sócios, entre outros materiais desse tipo. Antecipar essas objeções e ter as respostas prontas na ponta da língua demonstra muito profissionalismo e aumenta muito as suas chances de fechar a venda. Agora que você já conhece os detalhes técnicos, preços e os benefícios do produto do Pocoyo, estudar as possíveis objeções que o lead pode trazer durante o atendimento é a última etapa para alavancar suas vendas no WhatsApp.